Rio, você sabia que o Conde de Bonfim era o pai do Barão de Mesquita? Ou que ainda há resquícios do antigo cais e de represa do Rio Maracanã? Essas e muitas outras curiosidades sobre a Tijuca podem ser encontradas em publicações produzidas por pesquisadores apaixonados pela cidade e pelo bairro, especificamente. Entre eles estão a professora e historiadora Lili Rose, autora do livro Tijuca de Rua em Rua, lançado em 2005, e o advogado e ambientalista Francisco Carreira, que está prestes a lançar Rios do Rio, um panorama sobre o cenário hídrico carioca. Nascida e criada na Tijuca, Lili publicou, junto com o então administrador regional da época, Nelson Aguiar, o livro com 255 páginas, um sucesso até hoje, fonte de consulta de várias gerações. Foram 3 edições em 2005, um total de 13.000 exemplares, todos vendidos. Muita gente liga e manda e-mail até hoje, toda semana. Quero reproduzir mais cópias, afirma Lili. O livro aborda a origem dos nomes das ruas, as histórias dos homenageados e a sua importância para a região. Foram 3 anos de pesquisas em arquivos pessoais, revistas, jornais, museus e bibliotecas, além de entrevistas com as famílias dos homenageados e incursões Tijuca fora em busca de informações com antigos moradores. Descobri, entre outras coisas sensacionais, que o Conde de Bonfim era pai do Barão de Mesquita, que a casa do desembargador Isidro era exatamente onde é a Praça Sáenz Penha, e que as ruas no entorno da Rua Pareto são homenagens feitas pelo próprio Dr. Pareto, empresário italiano dono das terras do local, a membros da sua família. A Rua Santa Sofia homenageia sua mãe, a Praça Ailda, sua mulher, e a Travessa Vitório Emanuel, seu pai, revela a pesquisadora. Também há homenagens a pessoas que nunca pisaram no Brasil, como é o caso do empreendedor americano Henry Ford. Histórias sobre o hino e o brasão do bairro, a passagem dos jesuítas e corsários franceses, os ciclos da cana-de-açúcar e do café, o reflorestamento da floresta da Tijuca, os bondes, a antiga Cinelândia da Sáenz Penha, os clubes, a relação do bairro com a música e o samba, as antigas casas de veraneio dos barões, os grandes colégios, as fábricas e lojas que marcaram época e os hospitais religiosos estão todas no livro. Tem uma passagem curiosa sobre os corsários franceses. Eles tentaram invadir, em 1710, a Baía da Guanabara, e por não conseguirem, entraram por Barra de Guaratiba. Foram a pé até Jacarepaguá e seguiram pelo maciço da Tijuca e o Caminho dos Macacos atual 28 de setembro e chegaram à Igreja de São Francisco Xavier, antes de partir para Santa Teresa, onde encontraram resistência e foram derrotados. Fontes históricas dizem que eles roubaram e saquearam a igreja, outras dizem que não, conta ela. A historiadora também encontrou diários de freiras do Colégio Santos Anjos. Houve um feriado excepcional no colégio no dia em que o presidente argentino Roque Sáenz Penha saiu de carreta da praça até o Alto da Boa Vista, e elas foram até a Conde de Bonfim com bandeirinhas da Argentina para saudá-lo. Outra passagem fala sobre a saída das freiras, de bonde, para se confessar no Largo do Machado, no dia em que houve a revolta da Armada e uma confusão generalizada na rua. Não tendo como voltar, as freiras dormiram em um convento só de homens, relata a historiadora. A tijucana também fez um livreto, a pedido do Metrô Rio, sobre o centenário da Praça Sáenz Penha, em 2011, contando sobre a sua história e suas características. Nele, é reproduzida uma carta histórica de Dom Pedro I à sua amante Marquesa dos Santos, em 1826, que revela: D. Pedro diz que estava vindo da região da fábrica das chitas e do papel. Ou seja, na fábrica das chitas funcionou também uma fábrica de papel, mas ela não foi adiante, fechando logo. Mostra também que a Tijuca abrigou uma das fábricas pioneiras do Brasil, inaugurada em 1820-1821. A historiadora está produzindo 2 apostilas de roteiro turístico sobre o bairro para alunos da rede pública. O professor, advogado e ambientalista Francisco Carreira, morador do Grajaú, lançará, em meados de agosto, o primeiro volume do livro Rios do Rio,
que aborda a origem dos nomes dos córregos, as nascentes, fatos históricos importantes e questionamentos sobre o futuro dos rios de toda a cidade. Serão lançados adiante mais 2 volumes. Foram 9 meses de pesquisas em livros históricos, cartas hidrográficas antigas e arquivos da Prefeitura e do Comitê de Bacias Hidrográficas, além de entrevistas. Para mim, a Tijuca é o bairro do que mais tem conexão histórica com os seus rios. Ele cresceu seguindo o curso deles. As primeiras fábricas da cidade e as primeiras chácaras nasceram aqui e ao lado delas foram crescendo as moradias, afirma Carreira. Ele documentou, entre outros fatos, que há resquícios de cais de aportamento para pequenas embarcações atrás do centro de referência da música carioca, de escadas usadas para as pessoas descerem até o rio para lavarem roupas, de paredes em Cante,